Olá, olá, graça e paz, amados de Deus. Estamos aí para mais uma aula, né? Aula de número 42 desta série Teologia Pentecostal. Seja muito bem-vindo, você que está chegando aqui no nosso canal agora, caiu de paraquedas. Se inscreva no nosso canal, para você que não me conhece, sou o pastor Anderson Porto. Estamos aqui nas internet da vida compartilhando conhecimento. Se inscreva aí, ative o seu sininho de notificação. 2 segundos para você se inscrever, ó. Pronto, já está inscrito. Ative o sininho para você receber as novidades, né? Nós estamos ministrando já há alguns meses essa série, a aula de número 42. Sugiro que você, principalmente você que está novo aqui no canal, dê uma olhadinha na playlist. Isso, dá uma olhadinha na playlist, você vai ver outras séries de vídeo interessantíssimas. Por exemplo, Panorama do Novo Testamento. São 15 aulas que eu ministrei no curso lá na igreja, usando o quadro branco. 15 aulas falando sobre todo o Novo Testamento, todos os 27 livros do Novo Testamento. Temos também outra série muito interessante, curso de História da Teologia. Temos outra série também, Teologia Paulina, muito bacana, vários vídeos, tudo isso aí liberado gratuitamente para você ser edificado, ser abençoado. Temos também outro curso, também outra série de vídeos, né? História da Filosofia Cristã, só filosofia cristã, não secular, cristã. Vários vídeos aí, várias séries, dá uma olhadinha lá, tenho certeza que você vai ser abençoado. Se você deseja ajudar o nosso canal, a primeira coisa que você faz é dar o like, você já deu, né? Escrever aí no comentário assim, bom dia, pastor, paz e graça, fala alguma coisa, escreve alguma coisa em nome de Jesus aí, para ajudar aí o engajar o canal, assim o YouTube entende que esse vídeo é relevante, ele começa a indicar para outras pessoas. E se você deseja nos ajudar, sente no coração nos ajudar financeiramente, tem um Pix aqui, qualquer valor você pode abençoar o nosso canal, aqui embaixo nos comentários, e também nos comentários tem um Apoia-se, se você deseja fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, da família Point, né? Aí você precisa ser um apoiador, você vai lá no link, aí embaixo, lá na plataforma, no site do Apoia-se, a partir de R$5. Pastor, eu quero abençoar com 10, amém, te agradeço. Pastor, eu tenho condições, quero abençoar com R$15 mensais, quero ser um patrocinador, 20, tem pessoas que nos ajudam com mais de 5, graças a Deus por isso. Quando nós batermos a meta financeira que você vai ver aí na plataforma, aí sim, nós vamos começar a sortear livro de teologia, sorteando para os apoiadores, um livro de teologia bacana, assim, todos os meses para os apoiadores do nosso canal. Tá certo? Vamos falar um pouco mais aí sobre os atributos de Deus. Nós estamos usando como livro texto, né, a teologia sistemática organizada por Stanley Horton, clássico da CPAD, né? Tinha que escolher essa obra, sem dúvida, para fazer essa série de teologia pentecostal. Para você que está me acompanhando, na página 130, ele vai falar sobre a eternidade. Então, os atributos não comunicáveis de Deus. Só para fazer uma rápida introdução, atributos não comunicáveis de Deus, por exemplo, onipotência, onipresença, só ele tem esse atributo. Você não pode ser onipresente, você como cristão. Você não tem todo o poder, você não é onipotente, você não é onipresente, né? Você não possui a eternidade no mesmo grau que Deus. Deus sempre foi eterno. Então são atributos não comunicáveis. Enquanto os atributos comunicáveis, por exemplo, de Deus, por exemplo, o amor é um atributo comunicável. Por quê? Porque ele ama. E o crente pode amar também? Sim. Ele diz que nós podemos amar e devemos amar a Deus de todo o coração. Então é possível amar. Então existem alguns atributos que são considerados comunicáveis. Né? Comunicáveis, o amor, a bondade, por exemplo, um dos atributos de Deus é a bondade, certo? Esse é um atributo comunicável. O homem pode ser bom? Sim. A Bíblia vai dizer que um dos dons, né, uma virtude, melhor dizendo, do fruto do Espírito é a bondade, a benignidade. Deus é santo. O crente pode ser santo? Sim, sejam santos porque eu sou santo. Então é um atributo de Deus, a santidade. É comunicável, ou seja, o homem possui também santidade, certo? Então vamos falar aqui sobre os atributos não comunicáveis, ok? Por exemplo, Deus é eterno. Medimos a nossa existência pelo tempo, passado, presente e futuro. Mas Deus não está limitado pelo tempo e nem por isso deixou de se revelar dentro de nosso ponto de referência, o tempo, a fim de tomarmos conhecimento dessa revelação. Os termos eterno e perpétuo e para sempre são frequentemente empregados pelos tradutores da Bíblia na tentativa de captar o sentido das expressões hebraicas e gregas que colocam a Deus dentro de nossa realidade temporal e finita. Ele existia antes da criação.
ou seja, antes, abre aspas para o texto, antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade em eternidade, tu és Deus. Salmo 90, versículo 2. Então, as expressões eterno, perpétuo, para sempre estão ligados a Deus. E é bom você pontuar também uma coisa, né? Desde os primórdios, né? De agora não. Agora, por causa da internet, você fica sabendo, sabe quem são os caras e tal. Mas sempre existiram, né? Pessoas que se declaram cristãs e que, por exemplo, não acreditam, por exemplo, na eternidade do inferno, no julgamento, numa condenação eterna. Estamos falando aqui sobre a eternidade, né? De Deus, ok? Mas quero só abrir um parênteses aqui. Sempre você vai ouvir alguém falando sobre isso, né? Que Deus é eterno, ok? Mas a condenação, a punição, o castigo aos ímpios não seria uma eternidade, não seria eterno no sentido de para sempre, sem fim. Muitos teólogos, muitos não conseguem engolir isto. Aí eles fazem vários malabarismos teológicos para poder dizer que a palavra no grego, né, que é geralmente traduzido por eternidade, não tem esse sentido de ser para todo sempre, sem fim, seria um período de tempo e tal. Champlin fala isso, né? Ele segue essa linha aí, de que o inferno não é retributivo, mas sim remedial. Essas são as duas palavras que ele usa na sua teologia heterodoxa, em muitos momentos parece nos ser. Por quê? Retributivo, ele diz, não, Deus não condena ninguém eternamente por conta de você viver 50, 60 anos aqui na impiedade e vai te mandar para o inferno eternamente. A ortodoxia diz que sim, né? Ele diz que, discordando da ortodoxia, ele vai dizer que o inferno ele é remedial. Deus até manda a pessoa para lá, mas é um remédio. Remedial no sentido de ser um remédio no qual a pessoa vai ser tratada por Deus, vai sofrer aquele castigo durante um tempo, depois ela é restaurada, entendeu? Seria uma espécie de crença um tanto quanto semelhante ao purgatório, né? Essa ideia de que a pessoa vai para um lugar que não é o céu nem o inferno, mas ela vai ser purgada para que ela possa ir para o céu. Veja quantas coisas os homens inventam que não estão na Bíblia, né? Muito bem. Ainda que vejamos o tempo como uma forma limitada de medição, a plena compreensão da eternidade está além de nosso alcance. Todavia, podemos meditar sobre o aspecto duradouro e intemporal de Deus. Isto nos levará a adorá-lo como Deus pessoal que estendeu uma ponte sobre o abismo que separava a sua essência infinita e ilimitada da nossa finita e limitada. Abre aspas aqui para o texto. Porque assim diz o alto e sublime que habita na eternidade, cujo nome é santo. Em um alto e santo lugar habito, e também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Isaías 57,15. Portanto, a impossibilidade de se entender a relação entre o tempo e a eternidade, confessamos, ora, ao Rei dos séculos, imortal e invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Amém? Falamos sobre eternidade aqui. Agora vamos falar sobre onipotência. Ele diz aqui, um antigo questionamento filosófico indaga, Deus é capaz de criar uma rocha tão grande que ele não possa mover? Estuda filosofia da religião, né? Sempre toca nesse assunto aqui. Se ele não consegue movê-la, logo ele não é todo poderoso. Se ele não é capaz de criar uma rocha tão grande assim, isso comprova que ele também não é todo poderoso. Esses são os argumentos aí filosóficos. Essa falácia da lógica simplesmente brinca com as palavras e desconsidera o fato de que o poder de Deus está relacionado com seus próprios propósitos. De fato, Deus pode todas as coisas? A resposta é não. A pessoa não, como assim? Ele não é todo poderoso? Sim, ele não contraria a lógica. Deus não pode criar uma bola quadrada. Entendeu? Deus não pode criar uma rocha que seja tão pesada que ele não possa levantar. Então tudo aquilo que foge à lógica, Deus não faz. Deus não pode todas as coisas, Deus não pode pecar. Entendeu? Deus não pode aceitar o pecado. Entendeu? Não pode aceitar o pecado. Ele pode perdoar e nos purificar do pecado a partir do momento que haja arrependimento. Certo? Então, se usa muito essas questões lógicas, da lógica, como disse o autor aqui,
para brincar com as palavras, justamente para confundir as pessoas. Não sei se você sabe, depois você pesquisa, existe uma heresia chamada teísmo aberto, né, que é a irmã da teologia do processo. Eu fiz uma live semana passada, depois você assista, procure aqui, nas lives últimas, semana passada, a teologia do processo, que é uma teologia que diz que Deus não tem todo o poder. Deus não conseguiria prever o futuro. Deus, por que o mal acontece no mundo? Porque Deus não tem o poder suficiente para impedir o mal. Impedir que uma criança seja abusada sexualmente, impedir que haja morte e fome no mundo. Então, o teísmo aberto, né, e sua co-irmã, teologia do processo, trabalha com um Deus que não é onipotente. Certo? A teologia do processo vai dizer, para você ter uma ideia, que Deus pode ser influenciado pelos acontecimentos do mundo e Deus pode ser influenciado pelas nossas ações. Olha que absurdo. E que Deus é processo, né? E Deus estaria em estado de evolução. Logo, quando os caras dizem isso, eles estão dizendo que Deus, ele era imperfeito, porque ele está evoluindo no sentido de que ele está amadurecendo ou se tornando mais perfeito. Cara, que absurdo. Né? Quem começou a trabalhar com essa teologia foi um filósofo alemão no início do século XX chamado Alfred Hitterhart. Ele era um matemático, filósofo, e começou a falar sobre algumas questões e acabou pulando ali na religião. Pois bem, quando ele começa a falar sobre religião, ele solta essas heresias aí. Mas ele não era filósofo, teólogo, melhor dizendo, ele era filósofo e matemático. Mas quando ele vai tocar no assunto sobre religião, ele solta essas pérolas. E aí pastores e teólogos conservadores de igreja abraçam essa heresia. Que coisa, né? A pergunta mais honesta seria: Deus é poderoso para fazer tudo quanto pretende e que esteja de acordo com o seu propósito? De acordo com os seus decretos, ele demonstra que realmente tem a capacidade de realizar tudo quanto desejar. Aí cita aqui Isaías 14, 27. Porque o Senhor dos Exércitos o determinou. Quem, pois, o invalidará? E a sua mão estendida está. Quem, pois, a fará voltar atrás? Isaías 14, 27. O poder limitado do único e verdadeiro Deus jamais será resistido, impedido ou anulado pelo ser humano. Poxa, cara, tantos textos na Bíblia que provam a total onipotência de Deus, né? Quando Deus interpela Jó ali no capítulo 38, no final do livro de Jó, até o capítulo 41, com várias perguntas falando do seu poder, da sua onipotência, vários textos de Isaías, né? Tem os caras que ainda duvidam da palavra, né? Através de sua revelação, Deus demonstrou que a sua grande prioridade é chamar, formar e transformar um povo para si mesmo. Isto pode ser visto na vida de Sara, que, mesmo avançada idade, Deus lhe concedeu a bênção da maternidade, conforme ele mesmo disse. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Não há. Haveria alguma coisa demasiadamente difícil para Deus? Para Deus não há impossíveis. Lucas 1,37. O propósito sublime de Deus, contudo, foi realizado quando ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Abre aspas aqui, Efésios 1, verso 19 e 20. E qual a subexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à sua direita nos céus. Os discípulos, após uma declaração enfática de Jesus, meditaram sobre a impossibilidade de um camelo passar pelo fundo de uma agulha de costura. A grande lição aqui é a impossibilidade de as pessoas se salvarem a si mesmas. No entanto, isto, além de ser possível para Deus, está dentro do seu propósito. Perfeito, positivo, cara. Jesus vai dizer, né, usando esse texto aqui, que a pessoa... Estou cantando aí. As pessoas, os ricos, né? É muito difícil entrar no reino dos céus. Ele não falou que era impossível. É difícil entrar. Ele não falou que é possível. Então, se é difícil, se para o homem é impossível, para Deus tudo é possível. Porque está dentro do propósito de salvação. Demais. Podemos exaltá-lo não somente porque ele é onipotente, mas também porque os seus propósitos são grandiosos e o seu grande poder é utilizado por ele no cumprimento da sua vontade. Muito bem. Onipresença.
Nos dias do Antigo Testamento, as nações ao redor de Israel serviam a deuses regionais ou nacionais, cujo poder limitava-se à localidade e ao ritual. Na maioria dos casos, os devotos achavam que tais deidades tinham poder somente nos domínios habitados pelo povo que lhes prestava culto. Embora o Senhor se apresentasse a Israel como aquele que manifestava sua presença somente no Santo dos Santos, do tabernáculo, e posteriormente no templo construído por Salomão, não contradizia a sua presença, por ser isso uma concessão sua às limitações do entendimento humano. O próprio Salomão reconheceu esse fato, abre aspas, para Salomão, 1 Reis 8:20. Mas, na verdade, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até os céus dos céus te não poderiam conter, quanto menos está esta casa que tenho edificado. Fecha aspas. Então, há alguns textos que aparentemente parecem pregar uma contradição, né? Deus não é Deus que habita em templos, Deus, esta casa, Salomão orando, esta casa aqui não poderia conter a tua glória. Mas em outros textos, por exemplo, o salmista vai dizer, né, que Deus habita no templo. Deus habita no templo, ou seja, a sua onipresença, Deus é onipresente, em todo lugar, em todos os tempos, mas a sua onipresença não impede de se manifestar de maneira especial em determinados lugares. Entendeu? Nesse sentido. É óbvio que Deus está em todos os lugares. Até no centro de macumba? Sim. Ué, pastor, mas sim, até no centro de macumba. Mas isso não significa que ele está concordando com tudo que está acontecendo ali na invocação dos espíritos malignos. Ele não se manifesta para batizar ninguém com o Espírito Santo, para curar ninguém. A ação ali é dos demônios. Ele, por ser onisciente, está a par de tudo que está acontecendo ali, mas ele não se manifesta. Agora, um lugar dedicado a Deus, um templo, um santuário dedicado ao culto a Ele, onde se reúnem pessoas que o amam, que desejam servi-lo. Como ele se manifesta ali? É de forma gloriosa. Certo? Diz mais aqui sobre a onipresença. Os seres humanos temos a nossa existência limitada às dimensões físicas deste universo. Não há absolutamente lugar algum para onde possamos fugir da presença de Deus. Para onde mirei do teu espírito, abre aspas aqui, né? Para o texto do Salmo 79. Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Lindo, né? Fecha aspas para o salmista Davi, no Salmo 139, versículo 7 a 10. A natureza espiritual de Deus permite que ele seja ele onipresente e ao mesmo tempo esteja muito próximo de nós. É isso aí, cara. Quando você vai fazer essa análise da onipresença de Deus, você entende que Deus é onipresente, né? Onipresente e onisciente, certo? Onipresente, não vou falar sobre onipresença ainda. Ou seja, Deus ao mesmo tempo está nos céus, ele habita no alto sublime trono, mas ao mesmo tempo ele habita, ele vai falar isso desde Isaías, ele habita com contrito de coração, imanência, se relacionando comigo, e transcendência, Criador do universo. Onisciência. Ele cita aqui Hebreus 4,13, logo de cara. Ó. E não há criatura alguma coberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Ou seja, Deus sabe de todas as coisas. Segundo o texto aberto, Deus saberia de tudo. É um Deus limitado, meio fraco, meio desanimado aí. Deus conhece todos os nossos pensamentos e intenções. Salmo 39, verso 1 a 4. Ele não se cansa na sua atividade de discerni-los, Isaías 40, verso 28. O conhecimento divino não se acha limitado por nosso modo de entender o futuro, pois ele conhece o fim de um determinado acontecimento antes mesmo deste ter início, ao que nós arminianos chamamos de presciência. Deus tem ciência de todas as coisas. Nós arminianos entendemos que Deus sabe quem vai ser salvo e sabe quem não vai ser. É a presciência. Ele tem uma ciência, né? Ele está ciente, tudo vai acontecer previamente. Entendeu? Nós arminianos discordamos dos irmãos calvinistas. Nós entendemos que Deus não decreta e nem determina, né? Não predestina, não destina ninguém à salvação e tampouco ao inferno. Entendeu? Nós não entendemos desta maneira. Deus apenas tem a ciência, mas ele não força ninguém a buscar a presença dele. Entendeu? Esse é o entendimento arminiano.
Não podemos adentrar o conhecimento e a sabedoria de Deus, conforme Romanos 11:33, por isso é difícil compreendermos totalmente como ele pode conhecer previamente os eventos ocasionados por nosso livre-arbítrio. Isso às vezes põe-nos diante não de uma contradição, mas de um paradoxo. As Escrituras não nos oferecem informações suficientes para resolvermos esse paradoxo. Colocam-nos, porém, à nossa disposição aquilo de que precisamos para que, com a ajuda do Espírito Santo, possamos tomar decisões que estejam em conformidade com a vontade divina. Pois é um paradoxo, né? Como Deus está ciente de ações, né? De ações que estão restritas ao nosso livre-arbítrio. Ele sabe, ele nos dá liberdade de agirmos e sabe, dentro da sua presciência, dentro da sua compreensão de tudo. Né? Alguém já disse que passado, presente e futuro para Deus é um eterno agora, é um eterno já. Ele é atemporal, está fora disso, então está fora do tempo. Embora ele age na história, dentro de uma linha, dentro de um fato de uma linha histórica onde os seres humanos estão inseridos, né? Dentro dessas linhas de tempo. Ele age na história, ele age no tempo, mas ele é atemporal. Por isso ele sabe tudo o que nós vamos fazer no futuro, o que está vedado esse conhecimento a nós. Nós não sabemos o que vai acontecer no futuro, daqui a 1 hora, daqui a 10 horas. Né? Sabedoria é um atributo comunicável, porque para alguns não, né? Alguns vão entender que é um atributo comunicável, mas entrou aqui como atributo não comunicável, né? Vamos ver o que diz aqui. Para alguns é comunicável e para outros não, alguns teólogos. Por quê? Se Deus é sábio, Deus concede sabedoria ao homem? Sim. Tanto é que Tiago diz, né? Que a sabedoria peça a Deus. No meu entendimento, sim, seria um atributo comunicável, mas aí ele colocou aqui não comunicável. Vamos ver por quê. No mundo antigo, o conceito da sabedoria estava quase sempre relacionado ao campo da teoria do debate. A Bíblia, porém, coloca a sabedoria no âmbito da prática e, mais uma vez, nosso modelo para esse tipo de sabedoria é Deus. A sabedoria, né, do hebraico Chokmah, reúne o conhecimento da verdade com a experiência do cotidiano. A sabedoria, como conhecimento, pode capacitar a pessoa a encher sua mente com uma enorme quantidade de fatos, mas sem qualquer entendimento do seu significado ou aplicação. A verdadeira sabedoria, porém, orienta. Pois é, conhecimento é diferente de ser sábio, né? A pessoa que tem conhecimento, ela tem a informação. O sábio sabe aplicar essa informação. Entendeu? O conhecimento que Deus possui dá-lhe o discernimento de tudo quanto existe e que poderá vir a existir. Agora entendi porque ele botou aqui no pacote de atributo não comunicável. Por conta desse conhecimento de Deus. Deus discerne, né? Tem um conhecimento de todas as coisas. Claro, dentro desse aspecto, nós não podemos nos comparar. Todas as ciências estão reveladas diante dos seus olhos. Quando a gente começa a estudar, se debruçar sobre os livros, né, a gente vai estudando sobre religião, filosofia, sobre tantas coisas, outros assuntos vão surgindo, vão despertando nosso interesse, como astronomia, teologia, filosofia, biologia, tantas ciências, cara. E aí a gente percebe, né, como vai dizer Sócrates, né, só sei que nada sei, cara. Por quê? Porque quanto mais você vai buscando conhecimento, outras coisas vão surgindo, outros questionamentos, outras perguntas, outras ciências. Aí você fala, cara, quanto mais eu estudo, parece que eu menos sei. Essa é uma sensação estranha, um paradoxo. Porque você, ao longo de 10, 20 anos estudando, lendo pra caramba, sua biblioteca aí já tá bonita, mais de 2.000 livros, mais de 1.500 livros, 3.000 livros. Aí você fala, caramba, quanto mais eu estudo, parece que... Não, você sim, você tem uma bagagem, você está com uma bagagem de conhecimento vasto, você está com um repertório maravilhoso, o seu vocabulário enriqueceu, o seu conhecimento. Não significa que o fato de você estar estudando tantos anos aí, muitos livros, você não sabe de nada. Mas a sensação de nada saber é porque quanto mais você vai lendo, descobrindo autores, você vai descobrindo outras obras, outras disciplinas, e você percebe que é algo quase que inesgotável de tanto conhecimento humano.
né? Isso é incrível. Ele diz aqui, ó, para a gente fechar: o conhecimento que Deus possui dá-lhe o discernimento de tudo quanto existe que poderá vir a existir. Tendo em vista o fato de que Deus existe por si mesmo, seus conhecimentos estão além da nossa simples imaginação. Entendeu a razão por que ele colocou aqui como um atributo não comunicável? São ilimitados. Ele aplica com sabedoria o seu conhecimento. Todas as obras das suas mãos são feitas pela sua grande sabedoria, Salmo 104, verso 24, e assim ele pode tirar ou colocar reis, mudar os tempos e estações conforme lhe parecer bem. É dentro desse aspecto. Ele coloca Deus, a sabedoria de Deus, como algo não comunicável, porque só ele sabe o que é certo, só ele tem o entendimento de que aquilo é justo, porque a nossa justiça não são um trapo de imundícia, nós não conseguimos discernir nem tudo. E ele termina dizendo: Deus deseja que participemos de sua sabedoria e de seu conhecimento, a fim de podermos conhecer os seus planos a nosso respeito, para podermos viver no centro de sua vontade. Ele coloca aqui como um atributo não comunicável, né? Mas no final, na última linha, diz que Deus quer que participemos da sua sabedoria. Enfim, parecia um tanto quanto meio incoerente aqui, né? Na próxima aula nós vamos falar sobre os atributos morais de Deus, porque Deus aqui ele é fiel, Deus é bom, paciente, amoroso, gracioso, santo, reto, justo. Seriam os atributos, portanto, comunicáveis. Ele joga aqui, ele coloca como atributos morais. Tá certo? Deus abençoe a sua vida. Seja nosso apoiador, aqui embaixo tem o link. Compartilhe esse vídeo, divulgue nosso canal para outras pessoas. Deus abençoe e até a próxima. Valeu!